Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Nessa oportunidade estaremos meditando na palavra de Deus e hoje na sequência do nosso estudo sobre o Apocalipse. Nós estaremos aqui no capítulo de número 7 e aqui veremos sobre os 144 mil e os mártires na glória. Vamos à leitura do texto, Apocalipse capítulo de número 7. Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sob os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro subir da banda do sol nascente, e que tinha um selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, e da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Visão dos mártires na glória. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando de vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria, e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos animais me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Estamos aqui nessa sequência, e esse capítulo 7 é um capítulo glorioso, um capítulo que trata
dos 144 mil e dos mártires na glória. É algo fantástico que nós devemos com carinho meditar nesse estudo, que é a boca de Deus falando conosco. Meus ouvintes, o capítulo 7 é um entreato entre o sexto e o sétimo selos. Os anjos, eles exercem controle sobre as forças da natureza. No capítulo 14, no versículo 18, nós encontramos aqui o que está escrito desta forma: e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, o anjo que controla o fogo. No capítulo 16, versículo 5, diz assim: e ouvi o anjo das águas que dizia. Então, o anjo controla o fogo, outro controla a água. Nós sabemos que eles têm poder sobre a natureza. O vento, nós sabemos que é causado pelo aquecimento desigual da atmosfera. O ar que envolve a terra pela energia do sol. Os 4 ventos são tempestades executoras de juízo. Esses 4 anjos estão concatenados com os 4 principais pontos cardeais. Nós encontramos aqui em Isaías capítulo 11, versículo de número 12, que diz assim: e levantarão pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e o disperso de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Enquanto a sentença estiver preparada para executar os moradores da terra, o Senhor estará cuidando do seu povo na glória celestial. Diz aqui o versículo de número 2, do capítulo 7 do Apocalipse: e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha um selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos anjos que fora dado o poder de danificar a terra e o mar. O nascente refere-se ao lado leste ou oriental, que é a fonte da luz, também da bênção da esperança. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, no versículo de número 2, nós encontramos essas palavras registradas dessa forma: e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Pois bem, os escravos e os soldados que estavam a serviço do imperador, se desertassem, eles eram reconhecidos pelas marcas. Geralmente eram estigmatizados nos ombros, no pescoço ou nas mãos. Os selos identificam marcas de propriedades, garantem segurança. O selo é aplicado na testa para uma ligeira identificação. Esse 5º anjo não é outro senão o Senhor Jesus glorificado. Diz o versículo 4 do capítulo 7: e eu vi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. Esse grupo é de 144 mil judeus. Assim como as 10 pragas foram enviadas ao Egito, através da instrumentalidade de Moisés, que foi o porta-voz de Deus, e os filhos de Israel não foram atingidos, os cataclismos que serão arremessados durante a grande tribulação não atingirão os 144 mil judeus que serão assinalados. Eles serão selados para o serviço e segurança. O evangelho do reino será propagado por esse grupo de assinalados.
Os israelitas foram livres da morte dos primogênitos por causa da marca do sangue nos umbrais das portas das casas. Êxodo capítulo 12, versículo 7. Os cristãos não são tocados pelo maligno por causa do selo do Espírito Santo. Nós somos de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha que palavra maravilhosa. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Os 144 mil, eles passarão guardados e protegidos por toda a grande tribulação, por causa do selo do Deus vivo. Encontramos 3 grupos distintos no Apocalipse. A igreja será arrebatada, que é representada pelos 24 anciãos, os 144 mil, que serão um grupo de judeus, e os mártires, que serão salvos durante esse período e que enfrentarão a morte. Portanto, não confundamos. A lista genealógica dos judeus foi destruída juntamente com o templo no ano 70 depois de Cristo. Essa é a razão pela qual o judeu atual não sabe reconhecer a que tribo pertence. O Todo-Poderoso, com sua sapiente onisciência, saberá então separar os 12 mil de cada tribo israelita. Antes que Israel se converta em massa, os 144 mil, eles converterão primeiramente. Na lista das 12 tribos de Israel, que encontramos aqui, dos versículos 5 a 8, deparamos aqui com vários nomes e com a omissão de outros. Judá é mencionado em primeiro lugar, porque Cristo é o leão dessa tribo. A tribo de Levi aparece aqui, por causa da fidelidade perseverante. José e Manassés, nos versículos 6 e 8. As 2 tribos que haviam representado José foram Manassés e Efraim. E agora no Apocalipse, as de José e Manassés, sendo que o nome de Efraim foi omitido por causa da rebelião. A tribo de Dan não aparece nessa lista porque sempre foi envolvida com as rebeliões e idolatrias. Juízes capítulo 18, versículos 30 e 31. Os rabinos e Irineu, bispo de Herápolis, afirmavam que o falso Messias, o anticristo, viria dessa tribo. Eles baseavam no que diz o patriarca Jacó. Dan é a serpente junto ao caminho. Gênesis capítulo 49, versículo 17. Da mesma maneira que Judas deixou o colegiado apostólico por via da traição, a tribo de Judá, a tribo de Dan traiu Jeová com a idolatria. Dan é a serpente que pretendeu transformar-se em leãozinho, como nós encontramos registrado em Deuteronômio capítulo 33, versículo 22. Uma serpente tentando transformar-se em leãozinho. Versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando-lhe vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Meus queridos, enquanto 144 mil são selados e preparados para a grande tribulação na terra, os mártires estarão no céu. É necessário dizer que costuma-se usar a expressão tribulação, fazendo também alusão ao período todo de 7 anos, e grande tribulação, a segunda metade desse período. O profeta Jeremias
chama essa etapa o tempo de angústia de Jacó. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Essa grande multidão inumerável, multilingüe, internacional, são os mártires. Essas palmas nas mãos são emblema da vitória e da alegria. Eram usadas para celebrar a vitória completa de Cristo. Charles Internacional comentário afirma: os conquistadores romanos, eles usavam grinaldas de folha de palmeira. Os atletas gregos, no final da corrida vencedora, eles eram festejados com um ramo de palmeira. As palmas do triunfo fazem conotações com a alegre festa dos tabernáculos, que encontramos no livro de Levítico, capítulo 23, versículos 33 e 34. A tenda de Deus tornar-se-á a sua moradia. A igreja, após o arrebatamento, receberá 5 tipos de coroas e os mártires apenas palmas nas mãos. Diz o versículo 13: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Estes heróis puderam alcançar de forma destemida, nesta visão, a justiça, a pureza, o gozo e também a vitória. As vestes compridas significam a pureza e a vitória. Versículo 14: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Meus ouvintes, os sofrimentos horrendos desse tempo não serão capazes de limpar o homem de suas práticas pecaminosas. Somente o sangue do Cordeiro poderá alvejá-lo. O Calvário é a lavanderia divina que provê vestes brancas para o servo de Deus. A fase da grande tribulação é descrita por Jesus como a grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Mateus capítulo 24, versículo de número 21. O versículo 15 aqui expressa: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. O simbolismo do tabernáculo é encontrado aqui no Apocalipse. O castiçal de ouro do tabernáculo, a gente vê a referência aqui no capítulo 1, versículo 20. O tabernáculo prefigurado, a gente pode ver no capítulo 4. A bacia de bronze, a gente pode ver no mar de vidro, no capítulo 4, versículo 6. O altar dos holocaustos, no capítulo 6, versículo 9. A mesa dos pães asmos, mencionada nas 12 tribos, capítulo 7. O altar do incenso, a gente vê uma alusão no capítulo 8, versículo 3. E a arca da aliança, a gente pode ver no capítulo 11, versículo 19. Que privilégio para os mártires adorar a Deus face a face. Ouvintes, um culto espiritual já é fantástico. Agora pense que glória será para a igreja arrebatada, para os mártires adorar a Cristo diante do trono, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua glória, com a sua sombra. Os mártires estarão para sempre sobre a proteção daquele a quem eles deram a própria vida. Versículo de número 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Na perseguição que será imposta pelo anticristo, os mártires sofrerão com problemas de alimentação,
por não possuírem a sua marca. Não poderão fazer qualquer transação comercial e até mesmo o fornecimento de água será interrompido pelas servidoras. O colapso generalizado. O sol nessa época será causticante devido ao desequilíbrio ecológico e atmosférico. Se na bacia amazônica a temperatura atinge 40 graus, na grande tribulação o termômetro poderá registrar 280. O sol aquecerá 7 vezes. 7 vezes 40 é igual a 280. Porque o sol aquecerá 7 vezes. Isaías capítulo 30, versículo 26. A pele será torturada por raios ultravioletas e os dermatologistas não saberão o que fazer para atender os pacientes. As palavras de consolo infindo citadas nesse texto mostram que os mártires, eles gozarão de um refrigério extraordinário, em contraste com as tragédias ocorridas na terra. Versículo 17, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Cristo é o único cordeiro que apacenta. Fala que o cordeiro os apacentará. Todos os cordeiros são apacentados, mas Cristo é o único cordeiro que apacenta, porque todos os demais são apacentados. O pastoreio de Jesus sobre o seu povo na eternidade será incomparável. O seu cuidado protecional, o seu amor inconfundível e a sua ternura sempiterna há de nos conduzir para as fontes cristalinas das águas da vida. Aqueles que derramarem lágrimas torrenciais ocasionadas pela perseguição fragorosa do anticristo, o Cordeiro limpará lágrima por lágrima com o lenço de sua gloriosa consolação. Sabemos piamente que é necessário ter o coração colocado bem alto para derramar certas lágrimas. A nascente dos grandes rios encontram-se no cume dos montes que avizinham o céu. Coelho Neto poetizou dizendo: a lágrima é a mensageira da saudade, é o relicário da prece, é a cristalização da mágoa, é imortal porque deriva da alma, é água doce porque não seca. A lágrima, água do coração, salgada porque vem de um oceano sem praias, que é o desespero. Estrela, porque demanda o céu. Vamos ficar firmes. Jesus está para voltar para arrebatar a sua igreja. E eu quero convocar você que está fora dos caminhos santos de Jesus, que você ou vocês retornem, reconciliem com Ele, caia aos pés de Jesus, porque Ele quer dar a vitória para você. O diabo já tentou te matar, tirar a sua vida, mas Jesus não deixa, porque você está selado com o Espírito Santo. Sendo assim, o maligno não lhe toca. E eu quero agora orar por você, para Jesus te curar, libertar, renovar, transformar a sua vida agora. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Pai amado, Deus querido, Deus de amor, transmiti a tua palavra agora sobre os 144 mil e os mártires na glória. Quantos servos teus morreram na arena romana, outros durante a Inquisição. Temos hoje pessoas sofrendo, Senhor, no Paquistão, na China, na Arábia Saudita e nos países muçulmanos. Senhor, quantos já morreram, já deram a vida como mártires, ó Pai. Sabemos que durante a grande tribulação, a perseguição será fragorosa pelo anticristo. Quero pedir ao Senhor agora que dê graça
para aqueles servos teus que estão em países fechados, que o Senhor possa dar graça, possa dar força. Meu Deus, eu quero pedir a Ti, visita agora o meu amigo, meu irmão que está doente, que está aflito, que está angustiado, que está passando agora por momentos de tristeza, outros desempregados, outros desenganados pelos médicos. Venha curá-los, venha abençoá-los, venha curar aqueles que estão com mal de Alzheimer. Meu Deus, quantas pessoas sofrem com essa doença, mas que o Senhor possa curar, o Senhor possa libertar. Estenda as tuas mãos de poder e de graça para repreender toda a obra das trevas. Eu peço a Ti que dê a vitória e abençoe os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Nosso programa chegou ao final. Amanhã, terça-feira, dia 23, estaremos aqui de volta. Deus abençoe você e a sua família. E amanhã estarei falando sobre as 4 primeiras trombetas do Apocalipse. Tá certo? Deus abençoe. Aqui na comunicação, Genésio Santos. E aqui na sonoplastia, Leandro Alves. Grande abraço. Até amanhã.